Bom, vamos então prosseguir, vamos continuar aí na correção das questões de direito previdenciário do último concurso para analista judiciário do TRF6. Vamos avançar então, continuando aí na correção. Bom, as questões derradeiras aí de 110 a 113 trabalham com RGPS, Regime Geral de Previdência Social, Plano de Benefícios do RGPS. Diz ali, acerca do RGPS, julgue os itens que se seguem considerando no que couber o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. O enfoque aqui realmente é na jurisprudência, no caso do STJ, sabendo que a jurisprudência do STJ é bem mais farta em matéria de direito previdenciário do que a do STF, tem uma quantidade menor aí de julgados. Então as questões se baseando aí nos entendimentos do STJ, a exceção de uma que nós vamos ver ali que se baseou na lei. Começando então pela 110, diz o seguinte: é vedada a acumulação de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, independentemente da data de concessão de ambos os benefícios. Bom, hoje, na legislação atual, no panorama atual, o auxílio-acidente cessa com a concessão de qualquer aposentadoria, porque ele é inacumulável atualmente, porque o valor dele compõe o salário de contribuição a ser levado em conta no cálculo do valor dessa aposentadoria futura. Então, de certa forma, ele é incorporado, o valor dele é incorporado no valor da aposentadoria, indiretamente, por meio aí nos reflexos no salário de contribuição, e por conta disso, ele, portanto, fica sendo inacumulável. Mas no passado, não compunha o salário de contribuição. Por isso que era possível a acumulação. Eram sistemáticas distintas. No passado, ele não compunha o valor da aposentadoria, então ele era acumulável com a aposentadoria. Hoje, ele compõe, então, se ele fosse acumulável, estaria incidindo aí duas vezes. A pessoa receberia duas vezes o valor correspondente àquele auxílio-acidente. Portanto, ele não é mais acumulável. Mas aí nós temos as situações de direito adquirido com base naquela legislação pretérita. Então, nesse sentido, o STJ entende que se as lesões se consolidaram antes do advento da Lei 9528/97 e a aposentadoria também fora requerida antes disso, é possível continuar acumulando auxílio-acidente e aposentadoria. O STJ, em primeiro lugar, decidiu isso no RESP número 431249, e depois sumulou esse entendimento, está sumulado hoje, súmula 507 do STJ diz o seguinte para nós, abre aspas, a acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, é quando entrou em vigor aquela lei, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. Então, portanto, essa questão tida como errada, porque diz ali, independentemente da data de concessão, não. Existe aí essa questão de direito adquirido. Questão 111. Diz para nós o seguinte, é possível a reafirmação da data de entrada do requerimento, DER, que a gente chama de reafirmação da DER, para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, ainda que isso ocorra no interregno entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, observada a causa de pedir. Bom, a tese firmada pelo STJ no tema 995 dos recursos repetitivos foi a seguinte, abre aspas, é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 493 e 933 do CPC, observada a causa de pedir. Então, praticamente repete ipsis literis o que foi firmado nessa tese 995, portanto, correto o item 111. Sobre esse assunto, gostaria de complementar, citar um julgado importante recente do STJ no agravo interno nos embargos de declaração no RESP 2004-888. Disse ali o STJ que o entendimento fixado no tema repetitivo 995 não obstou a viabilidade e reconhecimento do direito à prestação previdenciária nas hipóteses em que, atendidas as regras de concessão, em momento anterior ao ajuizamento da ação, apenas rechaçou-se a possibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento dos requisitos correspondentes ao benefício, devendo o termo inicial nessa hipótese ser fixado na data da citação válida do INSS. Então,
esclarecendo um pouco ali para uma situação um pouco mais específica a aplicação, como que se dá a aplicação do que se entendeu ali nesse tema número 995. Bom, avançando agora a questão 112, essa baseada aí na lei, não trabalha com jurisprudência. Diz ali: aos segurados que tenham sofrido acidente de qualquer natureza, é assegurada pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Essa questão ela está errada, ela contraria o disposto no artigo 118 da Lei 8.213, que diz que o segurado que sofreu acidente do trabalho, é a chamada garantia acidentária, mas decorrente de acidente de trabalho, tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Então, a 112 é errada porque fala acidente de qualquer natureza. Eu destaco que esse termo, auxílio-doença acidentário, tecnicamente, ele é utilizado, quando ele é utilizado, a gente evita utilizar, no passado ele era muito utilizado, hoje em dia o pessoal evita utilizar, mas quando ele é utilizado, normalmente, não vou dizer que 100% das vezes, mas normalmente, ele significa tecnicamente situações derivadas de acidente de trabalho. Embora o termo seja acidentário, podendo se referir aí no jargão comum a qualquer tipo de acidente, no previdenciário, quando a gente fala em acidentário, a gente está querendo se referir, se a gente estiver sendo técnico, preciso, a situações derivadas de acidente de trabalho. Então, auxílio-doença acidentário seria o derivado de acidente do trabalho. Avançando à última questão, questão 113, diz para nós o seguinte: ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início de prova material válida quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados e que sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária. Bom, quanto à anotação extemporânea resultante de sentença trabalhista, é um tema bastante intrincado, desperta enorme controvérsia doutrinária e jurisprudencial, então eu vou fazer aqui uma explicação um pouquinho mais longa para a gente poder entender então aí essa questão. Bom, a súmula número 31 da TNU, vou começar por ela está hoje cancelada, mas ela dispunha que a anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Essa súmula, porém, nunca encontrou amparo na jurisprudência do STJ e na própria TNU havia divergência. Bom, a questão então, o STJ resolveu apreciá-la aí de frente e estabelecer aí um entendimento mais firme a respeito dessa questão. A primeira sessão do STJ estabeleceu a tese de que a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material quando estiver baseada em elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido nessa ação previdenciária. Essa tese foi fixada por maioria de votos num pedido de uniformização de interpretação de lei federal, o PUIL, número 293, apresentado pelo INSS contra acórdão da TNU. Depois o STJ reafirmou a sua posição nesse mesmo sentido no tema 1188 dos recursos repetitivos. Então entendeu ali o STJ, mas, vamos dizer assim, trazendo mais detalhes sobre esse entendimento, que não havendo instrução probatória ou exame de mérito da demanda trabalhista, os quais poderiam demonstrar a atividade profissional desempenhada e o período correspondente, não haverá início válido de prova material. Nessas hipóteses, disse o STJ, a sentença trabalhista meramente homologatória do acordo não constitui início válido de prova material, apto à comprovação do tempo de serviço, uma vez que, na prática, equivale à homologação de declaração das partes, reduzida a termo. Disse ainda que, mesmo que fosse possível admitir a sentença trabalhista meramente homologatória de acordo como início de prova material, mesmo desacompanhada ela de outros elementos probatórios do tempo de serviço, inclusive de início de prova material,
persistiria o óbice da ausência de contemporaneidade. Eu destaco que o STJ aqui recorreu a essa noção de prova material contemporânea, porquanto a sentença, em regra, é posterior ao período que o segurado pretende comprovar na ação previdenciária. E a TNU acabou cancelando a súmula número 31. Então a gente vê aí que a questão, o enunciado 113 está correto, só chama atenção para aquele início ali, que fala, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior. Aqui a gente recorre à lei, lá na Lei 8.213, artigo 55, parágrafo 3º, diz para nós o seguinte, é o dispositivo que ensejou todo esse debate, toda essa discussão jurisprudencial. Diz esse dispositivo que a comprovação do tempo de serviço, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 da lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Na forma prevista no regulamento, é justamente esse início aí, portanto, o enunciado correto. Eu destaco para vocês que, na prática, o que a jurisprudência majoritária tem observado é o momento de ajuizamento da reclamatória trabalhista e a forma segundo a qual ela tramitou para ver se ela poderá ou não ser admitida como início de prova material, enfim. O STJ não quis se vincular a esses elementos. Ele até suscitou a possibilidade de estabelecer elementos, maior número de detalhes, mas ele preferiu ficar com aquela tese um pouco mais genérica. Mas a jurisprudência, então, de graus inferiores tem feito aí esse exercício, essa análise. Então, quando a ação é proposta pouco tempo após o fim do suposto vínculo, ainda há tempo de buscar todos ou grande parte dos direitos trabalhistas e também permitir a execução de contribuições previdenciárias respectivas, especialmente quando há resistência efetiva pelo reclamado e produção de robusta prova testemunhal para sustentar a tese autoral. Essa sentença trabalhista normalmente é vista com bons olhos. E aí se permite, de certa forma, uma averbação desse tempo de serviço, eventualmente disponibilizando ao INSS a possibilidade de oferecer contraprova, já que ele não foi parte da ação trabalhista, em regra, e ou exigindo-se a corroboração por prova testemunhal aí a ser apresentada pela parte autora. Eu, particularmente, entendo que, em certos casos, a própria propositura da reclamatória trabalhista poderia funcionar como início de prova material. Por exemplo, se for um vínculo curto, reconhecido numa ação judicial contemporânea dos fatos, num passado mais ou menos distante do momento em que foram implementados os requisitos para aposentadoria, uma aposentadoria que dependia de muitos vínculos posteriores àquele que está sendo aí questionado. Mas eu destaco que não é incomum que, na prática, a gente veja ações sendo ajuizadas, ações trabalhistas, para mero reconhecimento de tempo de serviço, geralmente longo ou pouco maior do que aquele que o postulante precisa para se aposentar. Ele pede aposentadoria, não consegue, faltou algum tempo, ele vai lá, entra com a ação trabalhista para pegar justamente aquele tempo. Prestado no passado distante, sem o escopo de buscar verbas trabalhistas que estão prescritas. De todo modo, sem possibilidade de executar as contribuições previdenciárias correspondentes, também já prescritas. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo até mesmo contra a empresa de um parente. Por isso que isso é tão delicado, por isso que não se aceita, vamos dizer assim, a simples averbação em qualquer situação, se faz aí essas distinções, e o STJ sedimentou essa posição aí sobre o tema, dando justamente sustentação aí para essas posições. Bom, aqui a gente conclui, então, uma análise. Eu preferi fazer uma análise mais ampla de algumas das questões que suscitam aí debates mais interessantes. A gente conclui aí a análise da prova de analista judiciário do TRF6.